Se você operou EURUSD na última sexta-feira e foi estopado, não foi porque você errou, foi porque alguém precisava que você perdesse. Em poucos minutos você vai entender exatamente porque o mercado subiu, pegou os stops e depois despencou quase 300 pontos antes do fechamento. E quando você enxerga isso no gráfico, nunca mais vai operar uma sexta-feira da mesma forma. Isso aqui não é volatilidade. Isso aqui é uma operação institucional que captura liquidez. E o mais importante, eu vou te mostrar como identificar esse tipo de armadilha antes que ele aconteça, não depois. Talvez você tenha percebido que o Bolsa Expert ficou em silêncio por um tempo. Esse tipo de silêncio não foi por falta de conteúdo, foi por questões pessoais sérias que exigem foco fora do mercado. Mas uma coisa nunca mudou: o propósito deste canal. Aqui não existe promessa de dinheiro fácil, aqui não existe indicador mágico, aqui existe apenas uma coisa: leitura real do mercado financeiro, como grandes players realmente operam. E hoje, para marcar esse retorno, eu vou te mostrar algo que aconteceu no EURUSD na sexta-feira. Algo que a maioria dos trades viveu, mas quase ninguém entendeu. Olá meus amigos traders e investidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa Expert. Na sexta-feira, do dia 9 de janeiro de 2026, o mercado ele abriu com um leve gap. O mercado basicamente ele ficou aí uma hora parado. Nós sabemos que o Forex é 24 horas aberto, mas ele fica uma hora aqui parado pra gente no gráfico. O mercado vinha de uma leve queda, fez um fundo importante aqui e aí ele fez esse gap. O mercado fez um topo aqui pra gente, né? Tocou basicamente no topo anterior e ele fez uma leve queda, fez um topo aqui no horário da sessão asiática, tá? Isso é bastante importante. E o mercado continuou a sua jornada de queda, tudo normal, até aí tudo normal. Só que o mercado, ele foi lá e fez uma coisa muito interessante. Ele fez basicamente esse candle, ele abriu na região aqui de preço, vamos colocar aí na região de 1,16427. E o mercado caiu e foi até lá embaixo na região de 1,16250. E logo em seguida ele dispara, né, violentamente para cima, subindo aí nesse gap aí, basicamente 300 pontos, rompendo o último topo do dia. Ou seja, você vê que o mercado aqui, ele tinha feito o topo da sessão asiática, aqui em 1.16591. Não foi esse candle que rompeu, mas logo o candle em seguida continuou a agressão e rompeu o topo anterior. E depois, né, em seguida, esse movimento ele ativou os stops de quem estava vendido. Ou seja, quem vendeu aqui colocou seus stops e ele ativou o stop de quem estava vendido. Esse movimento ele gerou uma compra forçada, gerou liquidez e logo depois o mercado despencou aí basicamente 300 pontos. E foi até o fechamento, caindo uma leve queda. Então retomou um pouco aqui, mas continua até o fechamento. Isso não é aleatório, isso é uma estrutura do mercado. Na sexta-feira, os grandes bancos e fundos precisam zerar suas posições. Eles não querem passar o final de semana expostos ao risco, é muito arriscado. Mas para fechar grandes posições, eles precisam de uma coisa: liquidez. A liquidez ela é importante para todo mundo e quem fornece essa liquidez é os stops do varejo. Então por isso que o preço sobe primeiro para só depois vai até onde está ali os stops de quem está vendido. Ó, você vê que o preço ele sobe primeiro para só depois cair. Então aqui ele ativa compras automáticas e usa esse fluxo para vender tudo lá em cima. E só depois disso o mercado vai e continua ali a sua trajetória de queda. Então assim, você vê que durante os outros dias, às vezes nós temos esse tipo de operação, mas não fica tão visível. Por exemplo, o dia anterior foi totalmente direcional a partir desse momento aqui. Ó, o mercado fez alguns topos, não conseguiu romper, perdeu a força e continuou caindo até o final do dia, bem diferente do que aconteceu aqui. Bom, então o mercado ele não foi até esse preço de 1,16591 por acaso. Aquele nível é um fundo antigo, ou seja, você vê que aqui tem um fundo antigo, tem esse no topo da seção asiática e também tem esse outro fundo aqui. Então o mercado ele não vai até nessa região à toa, ele vai porque era um ponto onde muitos trades tinham stops. Então o preço foi exatamente até lá, pegou a liquidez e só então ele voltou para o seu
trajeto final. Bom, hoje é sábado, o mercado está fechado para a gente. Sábado não é um dia de operar, é um dia de estudar o que os bancos fizeram. Então, para entender o que aconteceu durante o dia anterior, enfim, você faz o que basicamente eu fiz. Você pega as máximas do dia anterior, a mínima do dia, os fundos e topos, né, importantes, e observa onde o preço fez movimentos agressivos. Então, há momentos que o mercado ele anda, você vê que é como se o mercado tivesse, vamos supor, num rio seguindo uma onda, ou seja, ele está fluindo calmamente, né? Ele está com a sua direção tranquila, mas há momentos que ele encontra regiões onde ele faz um topo, onde ele sente uma resistência e onde ele faz movimentos violentos como esse. Então você começa a enxergar o mercado como uma leitura institucional, não como jogador de cassino, que muitas pessoas acham que o mercado é simplesmente apostar em qualquer direção, e não é assim que funciona. E se você quer aprender a ler o Forex de verdade, se inscreva no canal Bolsa Expert. Aqui você não vai aprender a adivinhar, você vai aprender a entender quem realmente move o preço. Um forte abraço e até a próxima.